Olá, pessoal! Ao longo de séculos, o Vaticano se consolidou como uma das instituições mais antigas e influentes da história humana. Muito além da fé, sua estrutura envolve conhecimento, diplomacia e uma imensa quantidade de registros preservados em arquivos subterrâneos inacessíveis ao público. O que poucos sabem é que existem profissionais que trabalharam nesses bastidores, e entre eles surgem relatos discretos, consistentes e inquietantes sobre documentos que mencionam, de maneira vaga e cuidadosa, a existência de inteligências que não seriam humanas. Esses relatos não apresentam provas materiais, mas descrevem atmosferas e comportamentos internos que sugerem a presença de algo muito maior e deliberadamente oculto. Em meio a esse universo restrito, surge a figura de Lorenzo Bianchi, um investigador independente que, ao longo de mais de 20 anos, reuniu depoimentos fragmentados de pessoas ligadas aos setores técnicos e administrativos dos arquivos do Vaticano. Essas pessoas atuaram em funções de apoio à tradução de textos antigos, catalogação de documentos e conservação de materiais sensíveis. O que Lorenzo reuniu não foram provas diretas, mas descrições recorrentes de um sistema onde o silêncio é absoluto, onde cada setor conhece apenas sua parte, e onde perguntas fora de contexto são vistas com desconfiança. Nenhum dos depoentes diz ter visto qualquer evidência física. Não há menção a naves, a seres, nem a aparições. O que todos descrevem, no entanto, é uma rotina permeada por limites rígidos. Certas palavras não deviam ser traduzidas literalmente. Certas expressões eram substituídas por termos genéricos, e em algumas situações, os tradutores eram instruídos a resumir trechos extensos, sem se aprofundar nos significados. Com o tempo, Lorenzo percebeu que essas instruções não pareciam aleatórias, mas obedeciam a uma lógica clara de contenção de informação. Segundo relatos, havia textos que mencionavam observadores externos, consciências não humanas e inteligências além do entendimento humano. Em vez de traduzir essas passagens com precisão, os profissionais eram orientados a usar expressões vagas, como presenças enigmáticas ou entidades do desconhecido. A justificativa oficial era evitar interpretações erradas ou heresias, mas entre os próprios funcionários circulava a percepção de que havia algo mais profundo sendo cuidadosamente mantido em silêncio. Em algumas descrições, surgem referências a livros que não podiam ser manuseados sem autorização expressa de superiores. Alguns desses volumes, segundo os depoentes, vinham acompanhados de instruções adicionais: não copiar, não digitalizar, não discutir com outros setores. Quando um novo documento desse tipo era incluído no acervo, havia um reforço visível na segurança e um clima de alerta entre os que tinham acesso temporário. Esses documentos, frequentemente em línguas antigas ou dialetos extintos, eram tratados como se carregassem mais do que palavras, como se contivessem algo perigoso por natureza. Lorenzo sempre deixou claro que seu trabalho não era denunciar, mas registrar. Ele nunca obteve acesso direto a nenhum desses documentos, mas a semelhança entre os relatos foi o que mais o impressionou. Pessoas que nunca se conheceram, de diferentes períodos e departamentos, descreveram o mesmo tipo de cautela, as mesmas expressões substituídas, os mesmos setores onde o conteúdo era resumido, mas jamais discutido. A sensação comum era a de que todos estavam próximos de algo incompreensível e que o próprio sistema estava desenhado para impedir que qualquer um tivesse a visão completa. Entre os depoimentos reunidos, alguns destacavam um setor específico, responsável pela análise cruzada de textos sagrados com registros de tradições não cristãs. Ali, segundo 2 ex-colaboradores, havia constantes debates sobre passagens que poderiam ser interpretadas como descrições antigas de contatos com entidades superiores. Essas discussões, no entanto, nunca iam além de um certo ponto. Quando ideias mais ousadas surgiam, eram rapidamente encerradas por superiores, sob o argumento de desvio teológico. Esse padrão de contenção também se manifestava nos corredores.
Colegas evitavam conversar sobre documentos sensíveis, mesmo fora do expediente. Alguns relataram mudanças repentinas de setor após fazerem perguntas que incomodaram. Outros disseram ter recebido orientações diretas para não se envolver com textos que não estavam diretamente ligados às suas funções. Era como se todos soubessem que havia algo ali, mas ao mesmo tempo entendessem que cruzar certas linhas poderia comprometer muito mais do que um simples emprego. Lorenzo relatou que, com o passar dos anos, percebeu um padrão especialmente curioso. Muitos dos relatos vinham de pessoas que, após se aposentarem ou mudarem de país, sentiam um peso interno que não conseguiam explicar. Algumas delas buscavam contato com ele não para revelar segredos, mas para desabafar sobre uma sensação persistente de ter convivido com algo importante demais para ser ignorado, mas que ninguém jamais confirmou. Era o tipo de memória que incomoda não pelo que mostra, mas pelo que nunca foi dito. Houve casos de colaboradores que abandonaram completamente qualquer vínculo religioso após suas experiências nos arquivos. Não por perda de fé, mas por uma espécie de desconexão entre aquilo que aprenderam e aquilo que sentiram nos bastidores. Para eles, a religião parecia ter sido moldada para lidar com o conhecido, com a história humana, com o divino compreensível. Mas nos arquivos, o sentimento era outro, o de que existia algo além, algo tão vasto e inexplicável que sequer podia ser nomeado. Em reuniões reservadas entre pesquisadores, alguns levantavam hipóteses ousadas. E se certos textos descrevessem de maneira simbólica experiências reais de contato? E se profetas antigos tivessem tentado expressar o inexpressável, e essas descrições fossem mal interpretadas por séculos como metáforas? Essas perguntas surgiam, mas nunca eram aprofundadas. O ambiente não permitia. Havia uma barreira invisível, cultural e institucional que impedia qualquer aproximação concreta dessa linha de pensamento. Para Lorenzo, o mais perturbador era a constância com que surgia um mesmo tipo de expressão nos relatos: inteligências externas. Não anjos, não demônios, mas inteligências. O uso dessa palavra era frequente demais para ser coincidência. E sempre vinha acompanhada de descrições indiretas, como se todos tivessem medo de dar nome ao que estavam tentando explicar. Essa escolha de termos, segundo ele, apontava para uma tentativa de manter distância emocional de algo que causava estranheza e desconforto até nos mais eruditos. Apesar de não existirem datas específicas ligadas a essas informações, Lorenzo começou a notar menções recorrentes a mudanças nos protocolos a partir do final dos anos 90. Foi nesse período que, segundo ele, surgiram relatos sobre maior controle no acesso a determinados volumes, além do reforço de regras internas sobre silêncio e confidencialidade. Essa mudança coincidiu com o avanço da digitalização mundial e o temor, por parte de instituições antigas, de que certos conteúdos vazassem para fora. Com o tempo, algumas dessas conversas começaram a incluir reflexões mais amplas, como o papel da Igreja diante de uma eventual confirmação da existência de vida inteligente fora da Terra. Não como teoria, mas como preparação. A dúvida que surgia era: se isso um dia viesse à tona, como reagiriam os fiéis? Como reinterpretar escrituras milenares à luz de algo tão transformador? Nenhum dos entrevistados ofereceu resposta. Apenas compartilhavam a sensação de que, em algum nível, a Igreja já vinha se preparando há décadas para essa possibilidade. Em conversas mais recentes, Lorenzo afirma que um elemento começou a se repetir com mais frequência: o ano 2026. Ele deixa claro que essa data não aparece como uma previsão exata, nem como uma promessa de revelação. Surge apenas como referência especulativa, mencionada em conversas privadas, sempre associada a um cenário global cada vez mais instável. Ninguém afirma que algo irá acontecer nesse ano. Apenas que muitos acreditam que períodos de grande tensão costumam anteceder mudanças profundas. Essa recorrência do ano 2026 começou a intrigar Lorenzo de forma especial
quando percebeu que ela surgia em diferentes contextos e com diferentes interlocutores, sempre de maneira espontânea. Alguns mencionavam a data como um período de virada, outros como uma encruzilhada histórica, mas todos associavam o momento a uma sensação de transbordamento. Era como se houvesse algo represado há muito tempo, algo que se aproximava de um limite, e esse limite, embora não claramente identificado, parecia coincidir com os movimentos do mundo em direção a um estado de tensão cada vez mais difícil de ignorar. Entre os relatos mais simbólicos recebidos por Lorenzo estava o de um ex-auxiliar técnico de origem alemã que trabalhou nos arquivos durante pouco mais de 5 anos. Esse homem descreveu, com grande cuidado e sem traços de emoção, um episódio em que foi solicitado a transportar uma série de caixas lacradas vindas de uma ala raramente acessada. O conteúdo jamais foi revelado, mas o que o marcou profundamente foi o comportamento dos superiores durante o processo. Nenhuma conversa, nenhum olhar direto, apenas ordens secas e vigilância constante. Anos depois, já longe da instituição, ele descreveu aquela tarefa como o transporte de algo que não deveria ser conhecido, apenas protegido. Lorenzo não fez sensacionalismo desse depoimento, nem o interpretou como prova de qualquer coisa, mas notou que outros profissionais mencionavam sentimentos semelhantes, a impressão de estarem ao redor de uma verdade que não podiam nomear. Curiosamente, nenhum deles parecia sentir medo, mas sim um desconforto crescente. Uma percepção silenciosa de que aquilo com que lidavam não era apenas religioso ou histórico, mas existencial. Como se os documentos guardassem não apenas informações, mas implicações sobre a origem da humanidade, seu papel no universo e a natureza do que chamamos de criação. Em meio a tudo isso, Lorenzo começou a identificar uma mudança no perfil dos colaboradores que entravam em contato com ele. Se nos primeiros anos eram, em sua maioria, aposentados ou profissionais já distantes da rotina institucional, mais recentemente passaram a surgir jovens acadêmicos, estudantes de teologia ou história, que por breves períodos participaram de projetos de digitalização ou organização de arquivos secundários. Muitos desses novos relatos falavam menos sobre documentos específicos e mais sobre a percepção geral de censura estrutural, de temas intocados e corredores simbólicos, onde era preferível não entrar. Um deles, estudante de arqueologia com passagem por um centro vinculado ao Vaticano, contou a Lorenzo que, certa vez, ao mencionar a teoria dos antigos astronautas em um debate informal, foi imediatamente advertido por um professor. Não pela ideia em si, mas por trazê-la à tona dentro daquele ambiente. A reação foi tão rápida e incisiva que ele entendeu, mesmo sem palavras diretas, que havia temas considerados perigosos não por falta de base, mas por seu potencial de abrir portas que jamais deveriam ser abertas. Isso, segundo ele, gerava um tipo peculiar de autocensura, a de quem intui que certas perguntas podem ter respostas que desestabilizariam tudo. Essa ideia de desestabilização foi se tornando recorrente. Lorenzo passou a interpretar o silêncio do Vaticano não como uma negação, mas como um recurso estratégico. Não se tratava apenas de proteger a fé, mas de evitar um colapso na forma como a humanidade entende a própria realidade. Porque, se houver de fato registros indicando contato com inteligências não humanas, ainda que em linguagem simbólica ou indireta, o impacto não seria apenas científico, mas profundamente espiritual, cultural e político. E talvez nem todos estejam prontos para lidar com isso ao mesmo tempo. Longe dos arquivos e das teorias, o mundo real parece seguir na direção oposta da prudência. Conflitos armados crescem em escala e intensidade. Desastres climáticos ampliam tensões e a desinformação espalha medo e desconfiança em todas as direções. Nesse cenário caótico, muitos dos que falaram com Lorenzo acreditam que o momento ideal para qualquer tipo de revelação já passou, que hoje qualquer verdade profunda seria absorvida por um ciclo de ruído, dúvida e descrédito.
Para eles, se existe algo sendo guardado, provavelmente permanecerá oculto por mais tempo, não por controle, mas por puro receio de como o mundo reagiria. Ainda assim, o ano 2026 paira como uma sombra curiosa. Alguns veem na aproximação dessa data uma coincidência. Outros a encaram como um marcador simbólico, um ponto de virada que, mesmo sem eventos concretos, representaria o início de uma nova fase na percepção coletiva. Lorenzo prefere não alimentar expectativas. Seu papel, como sempre reforçou, é apenas reunir os relatos, manter a memória viva e permitir que, no futuro, alguém com acesso mais amplo possa cruzar essas informações e entender se há de fato um padrão ou apenas um longo eco de inquietações humanas. Entre os documentos públicos do Vaticano, não há qualquer menção direta a seres de outros mundos, mas entre os corredores silenciosos, os arquivos trancados e os depoimentos sussurrados, forma-se um mosaico instável e incompleto, onde o medo de nomear o desconhecido parece ser tão poderoso quanto o desejo de compreendê-lo. Para Lorenzo, o maior segredo talvez não esteja nos textos ocultos, mas na disciplina coletiva que impede que sejam plenamente explorados. Um acordo não escrito entre gerações de estudiosos que preferiram preservar a ordem a encarar o abismo do inexplicável. No fim das contas, o silêncio permanece, não como ausência de som, mas como presença concreta de algo que resiste a ser traduzido, revelado ou enfrentado. Algo que, mesmo sem provas, mesmo sem confirmação, continua ali, firme, no centro das maiores instituições da humanidade. Não se sabe ao certo se é verdade, mas o simples fato de tantos evitarem a pergunta já diz muito sobre o que talvez exista por trás dela.